E na última reportagem da série Toninhas no Limite da Extinção, nós vamos falar da necessidade de políticas públicas efetivas que levem em conta a realidade das comunidades pesqueiras e que garantam a conservação de espécies ameaçadas. Mas como fazer isso se faltam dados? O peixe encolheu de tamanho. Ou seria esse um indício de esgotamento do oceano? Um dos peixes chamado salteira, né? Que a gente pegava aí 300, 400 quilos aí. Hoje a gente vem pegando aí a base de 20 quilos, 10 quilos de peixe aí. Na quantidade é o máximo ainda aí. Tem dia aí que vem 3 peixes, 4 peixes. Começamos a pescar com malha 10, com malha 20, com malha 7 para cima. Hoje nós estamos pescando com malha 5. Você entendeu? Então ele não captura só aquele que você quer, ele captura outras espécies também que vêm junto. O declínio populacional de espécies exploradas comercialmente já não é uma suposição. A lista de fauna ameaçada do Ministério do Meio Ambiente tem 64 espécies, segundo o último relatório de 2014. Um salto em 10 anos. Peixe-espada, aqui a gente não tinha tanto valor. Muitas vezes comecei a pescar assim, ó, tirava da rede e jogava fora. E de uns tempos comecei a trabalhar com ele com filé. E hoje acabou, para nós aqui não tem mais. Uma das maiores preocupações com relação à pesca é garantir que as espécies exploradas tenham condições de manter populações sustentáveis no longo prazo. Mas o Brasil não sabe a situação de 94% dos peixes que explora. Falta dados, falta monitoramento, falta fiscalização. Paira um cenário sombrio de incertezas. Como salvar espécies da captura acidental sem comprometer a renda de quem depende do mar? Um oceano sustentável é realmente possível? A maioria das espécies do nosso país ela já está sobreexplotada, né? Algumas espécies equivocadamente foram colocadas em portarias e proibidas e outras continuam sendo capturadas. Então a gente precisa o quê? Fazer o recadastramento da frota, fazer pesquisa para nós sabermos qual é a biomassa de corvina, qual é a biomassa de sardinha, qual é a biomassa de anchova e assim das diversas espécies da pesca comercial, para que aí sim a gente possa direcionar uma frota que seja suficiente, né, para capturar aquela biomassa e aí sim tornar a pesca sustentável. A invisibilidade das embarcações de pesca artesanal nas estatísticas é um claro exemplo de como falta controle. O cadastro é obrigatório apenas para embarcações acima de 15 metros. São apenas 30 mil registradas, cerca de 15% do total de embarcações da pesca brasileira. Desconsiderar os evidentes sinais de sobreexploração coloca em risco o futuro dos recursos e da própria atividade econômica. Em 2010, um passo chegou a ser dado para a conservação da espécie, com a criação de um plano nacional. 2 anos depois, como medida de manejo, uma instrução normativa veio para ordenar e regular as pescarias de emalhe do Sudeste e do Sul do Brasil. No entanto, não foi devidamente implementada. Uma das coisas que a gente realmente viu em campo, que a normativa ela não respeitava as especificidades locais. Há muita diferença se você for analisar das comunidades pesqueiras do Rio Grande do Sul, da Santa Catarina, do Paraná e São Paulo. De repente, criar áreas onde a toninha tem uma área de ocorrência maior, ampliar um pouco essas áreas e reduzir áreas em outros locais, para construir uma política pública que possa ser, enfim, efetivada, né? E para ser efetivada, a gente precisa ampliar a discussão para além de dados quantitativos da melhor pesquisa que a gente possa fazer para entender dados qualitativos. Por exemplo, a fiscalização ela pode ser eficiente, esses impactos, quais os impactos socioeconômicos para comunidades vulneráveis que já perderam tanto território, né, no Brasil. Algumas simulações mostram que a exclusão da pesca em até 20 metros de profundidade poderia reduzir em 72% a mortalidade das toninhas, além de outras espécies capturadas acidentalmente pelas redes. O problema da baleia franca, aí que está acontecendo um acidente com as baleias,
É porque nós estamos espremidos contra a costa. Nós temos 3 milhas para pescar da costa para fora. Da costa para fora. E dali para fora o industrial já pode trabalhar. Só que aí nós não podemos passar para fora, porque o industrial, às vezes acontece acidente com as nossas redes. Então nós ficamos espremidos nessas 3 milhas, e nessas 3 milhas está nós e a baleia junto. E a toninha, e o boto, e o lobo marinho, que também é um problema. Com a extinção do Ministério da Pesca em 2015, as questões que envolvem gestão pesqueira e a conservação de espécies marinhas se tornaram ainda mais vulneráveis e conflituosas. O Ministério Público Federal olha para o horizonte com a esperança de que um dia vai encontrar a solução que ainda não existe. Alguns instrumentos da nossa legislação ambiental que não foram colocados em prática ainda, embora alguns deles existam há muito tempo, há 40 anos, por exemplo, né, pensando na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, isso ainda não saiu do papel e são instrumentos essenciais para a gente conseguir uma gestão ambiental adequada de um espaço como esse, né? As pesquisas realizadas na costa brasileira ainda têm muito trabalho pela frente. Até aqui, trazem dados importantes para que sejam desenvolvidas ações e políticas públicas efetivas, que contribuam não apenas para a conservação de espécies como as toninhas, mas levem em conta a realidade socioeconômica das populações locais. Realmente entender a mortalidade e reduzir essa mortalidade, a gente tem que entender um pouco mais sobre questões de saúde, de educação, de segurança alimentar humana. A gente tem que entender um pouco mais sobre as relações humanas, né? Quais são as dependências dessas comunidades com relação às suas questões mais básicas de sobrevivência das comunidades humanas. Para a partir daí, conseguirmos ligar, estreitar as nossas relações e discutir questões mais ambientais. A manutenção de um oceano limpo, saudável, explorado de maneira sustentável e capaz de se regenerar depende do engajamento de todos. Enquanto isso, a batalha pela vida das toninhas continua. Meu sonho é tirar as toninhas da lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, saber que a gente tem populações que são sustentáveis, que têm condições de se manter a longo prazo e dessa forma propiciar que as gerações futuras possam também conviver com essa e com várias outras espécies que estão aí associadas.